Ele escreveu o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia. Foi editado aqui pela Leia. E é o filósofo Luiz Felipe Pondé. Olha só, rapaz, o politicamente incorreto na filosofia. Eu adorei essa capa aqui, porque ó, o Sócrates, Shakespeare, tá todo mundo, inclusive você está aqui na capa. Foi ideia da editora, foi boa ideia, né? Mas foi você que teve a ideia, claro. Não foi eu. Foi a editora? Não, foi a editora mesmo. É ótimo. Mas foi legal, né? Excelente. Eu estou ali no cantinho. Tá dando para ver aqui? Me fala, Olá. como é que surgiu essa ideia e o que é o politicamente incorreto na filosofia, o que seria considerado? Ou como surgiu a ideia do livro, você fala, ou do politicamente correto? Não, as duas coisas, é. O livro surgiu, foi um convite da editora, que já tinha 2 livros sobre história, né? Politicamente correto, a história do Brasil e da América Latina. Isso. Do Leandro Narlock. E daí eles me convidaram para fazer um livro sobre politicamente incorreto na filosofia, mas tem a ver com o meu trabalho na Folha, né? As colunas que, como você sabe, são ótimas, tem sempre uma pegada meio incorreta, graças a Deus. Eu sei que você gosta desse olhar incorreto sobre as coisas. E então foi uma espécie assim, de encontro da fome com a vontade de comer, sabe? Um encontro feliz. Mas como é que foi? Que tipo de politicamente incorreto você foi encontrar em cada filósofo ou em cada época da filosofia? Então... Começa lá nos gregos. O livro ele é uma crítica do conceito de politicamente correto, e eu vou usando ideias de vários filósofos misturado com as minhas ideias. Por exemplo, na Grécia, já aparece aquela coisa, por exemplo, de que a democracia tem problemas. Essa ideia de que todo mundo é igual não é verdade. Não igual perante a lei, isso todo mundo é, no caso da democracia contemporânea. Mas de que os seres humanos têm diferenças, uns trabalham mais que outros, uns são mais inteligentes, outros são mais generosos. E então, já lá, quando você vê no Platão, por exemplo, na filosofia antiga, porque eles viveram uma certa democracia em Atenas, né? Que era, na realidade, uma espécie de reunião de condomínio. Porque era menos gente. E era só os caras lá, aristocratas, que se reuniam e opinavam. Mas você já tem uma crítica de que a democracia, por exemplo, degenera em retórica, que as pessoas ficam querendo convencer uma a outra, que ninguém fala a verdade no final das contas, porque o que você quer é fazer com que todo mundo pense igual a você. Um pouco parecido com o que a gente vive hoje, né? Então chega uma hora que fica quase que inevitável o Péricles, por exemplo. Por causa disso é que surgem os ditadores, que aliás é um termo que na época não tinha nada de pejorativo. Não tem a ver com o que se pensa hoje. Por exemplo, se você pega do ponto de vista do Platão, por exemplo, digamos, a queda de Atenas, o fracasso de Atenas está diretamente ligado a Péricles e a sua descendência, quer dizer, descendência política, eu quero dizer. Sim. No sentido de que a democracia confundiu Atenas nas guerras, a cadeia de comando do exército, por exemplo, ficava perdida porque eles tinham que bater boca e fazer acordos na Assembleia, e aí não se podia tomar as decisões que tinha que se tomar na frente de batalha. Então Sócrates é famoso por ser alguém que tirava sarro da democracia. Seria esse um dos motivos do seu suicídio forçado, não? Então, essa é uma polêmica, né? Assim, que o Sócrates não era, digamos assim, aparentemente um simpatizante da democracia, com certeza. Mas o Sócrates ele foi acusado de degenerar, perverter a juventude ateniense, afastá-los, né, os jovens que eram, digamos, alunos dele, afastá-los da religião da polis, né, colocá-los a duvidar da religião da polis. Então, o que a gente vê na realidade é uma espécie de pacote de comportamento do Sócrates
que, olhando filosoficamente, assim, o Sócrates fazia com que as pessoas pensassem mais a sério sobre o que elas pensavam. E o negócio do... Isso é sempre problema, né? Ah, bom, claro, evidente, né? Todos os problemas surgem daí. Agora, essa ligação de se associar os alunos, os discípulos de Sócrates, a uma relação de homossexualidade, isso, na época, era tranquilo ou era criticado de certa forma? Olha, se você pega, por exemplo, um texto grego do período, do ceticismo, você vê um texto chamado Modus de Aniesidemos. Era um cético. E no número 10, que é chamado modo ético, que tem a ver com hábitos e costumes, o grego cético, então, compara comportamentos dos persas ao comportamento dos gregos e dos romanos. E fala que os persas tinham um hábito, por exemplo, de 2 homens se deitarem e um fazer o papel de mulher. E aí ele dizia que entre os romanos isso era um problema, né? Entre os romanos era um problema, assim, não era visto no exército como uma coisa exatamente bem vista. Mas dizem que o Júlio César, nas campanhas, na hora de dormir, escolhia um ou outro. Eu já ouvi dizer isso. Agora, que isso seja um consenso do ponto de vista histórico, então é aí que eu queria chegar. Não há dúvida de que no diálogo do Platão, Banquete, o famoso discurso do Alcibíades, apaixonado pelo Sócrates, né? Fazendo da beleza do Sócrates, tentando seduzir o Sócrates, digamos, fala assim, calma menino, a questão não é essa, a questão é o conhecimento, o saber não sei o quê. Então não há dúvida que paira sobre esse universo onde o Platão estava a possibilidade que de fato existisse o que a gente chama de homossexualismo hoje, né? Mas tem uma coisa, Jô, que assim, a gente sabe que quando as mulheres ficam muito no lugar assim, meio tipo sem valor, ou sem circular, a tendência dos homens desenvolverem laços afetivos entre eles é maior. E no universo como o grego, para o filósofo, a ideia de que você podia ter tipo uma amizade profunda e legal com uma mulher não era muito comum, né? Achava-se que a mulher estava abaixo, né? A mulher era para outras atividades, né? Cuidar da casa. Agora, depois vamos pular para mais recentemente. Quais são para você os filósofos mais politicamente incorretos? Existencialismo? Quem? Então, a gente, para usar a expressão de politicamente incorreto para o filósofo, a gente tem que usar de uma forma aproximada, né? Porque, na realidade, é um termo contemporâneo que eu jogo para trás no livro, né? Evidente. Mas, assim, se você vamos pegar um cara, o Nietzsche, por exemplo, um cara super conhecido. Morreu em 1900, final do século XIX. O Nietzsche é um filósofo que você pode chamar de politicamente incorreto, no sentido de que ele acha que a maior parte de nós vive atormentada pelo ressentimento, acha que o sol brilha para você não ficar com medo de que o universo seja indiferente, tanto que o Nietzsche chamava o cristianismo de platonismo para pobre, né? No sentido de que a questão não é nem tanto o cristianismo só aí, mas essa coisa que hoje deságua um pouco na nova era, nessas religiões meio de boutique que tem por aí. Religião de boutique é ótimo. Essa coisa de religião. Porque religião, para funcionar, tem que pegar pesado, né? Pegar pesado no sentido que você tem que ter ritos, rituais, você tem que ter, de alguma forma, algum trauma neurótico para que ela opere, no sentido de instaurar. Tem que ter um dado muito forte de mistério também, né? Sim, também. Senão... E a religião de boutique é essa religião que você junta um pouco de budismo, com um pouco de energia, com um pouco de física quântica, sabe? Dura 3 meses, aí Candomblé, você troca. Candomblé é uma pitadinha para dar uma coisa ancestral, assim. Isso, né? Fica bonito. Para ficar legal, inclusive dizer que você não tem preconceito, coisas assim. Agora eu vou, voltando, quer dizer, o Nietzsche, de repente, ficou rotulado como um nazista. Ele não tinha nada nada a ver com isso. Não é? Mas o Hitler pegou aquele negócio do super-homem e tal. Segundo reza... Que ele falava com ironia, aliás, né? No Nietzsche e ele nunca pensou... O Nietzsche, na realidade, ele tinha mais simpatia pelos povos mediterrâneos. Ele achava os alemães excessivamente metódicos, disciplinados e meio medroso. Aquela ideia de que uma das formas de você evitar o pânico é ser metódico.
sabe? Ter disciplina demais. Mas, segundo a fortuna crítica, os especialistas, a irmã do Nietzsche é bem responsável por essa conexão do Nietzsche ter sido um proto-nazista, que é uma bobagem. Agora, eu vejo na capa aqui, o Nietzsche está bem atrás dele, o Shakespeare. Sim. O que você cita do Shakespeare aqui, fazendo essa ligação com o Sim. incorreto? Então, primeiro, essa coisa de que no Shakespeare, Otelo, por exemplo, um homem, quanto mais ama uma mulher, mais inseguro é. Quanto menos ele ama, mais seguro ele é. Claro, sou eu fazendo uma interpretação a partir da história do Otelo, que todo mundo conhece, que o Iago chega lá no ouvido do Otelo, porque está com raiva, inveja, aquela história toda, e inventa que a Desdémona, que é a esposa, porque o Otelo é louco e ela é louca por ele, o está traindo. E o Otelo acredita, sei lá, em 2 minutos. Daí eu desenvolvo, isso é uma das citações, um dos momentos que aparece o Shakespeare, não é o único. E eu desenvolvo essa ideia de que, ao contrário do que se tenta dizer, os homens, inclusive até os darwinistas teriam algo a dizer sobre isso, quanto mais amam uma mulher, parece que mais inseguros ficam com relação à fidelidade. Tem muito medo o homem. Quanto menos ele está envolvido, mais ele fala para ela, vai amor, passa 6 meses em Barcelona, vai procurar você mesma lá. Agora mesmo, Tiaguinho falou para Fernanda, vai meu amor, vai para Portugal, fica lá uns 3 meses. Fica lá uns 6 meses. Tranquilo. Então, isso é uma das coisas. Outra coisa é uma passagem famosa de Macbeth, onde ele tem as feiticeiras lá, mexendo um caldeirão e joga nariz de turco, pedaço de fígado de judeu, claramente preconceito da época. E aí eu faço um paralelo com as tentativas de se mudar livros, porque você identifica preconceitos históricos lá, como o caso do Monteiro Lobato, algum tempo atrás aqui no Brasil. E aí eu digo, olha, você tentar alterar ou proibir a circulação... Do Monteiro Lobato. Essa polêmica que teve alguns anos atrás, em que haveria no Monteiro Lobato um trecho onde a Anastácia era comparada a um gorila, alguma coisa assim, quando subia na árvore, uma história dessa assim, onde você vê uma aproximação entre a velha imagem preconceituosa de que negros e macacos e não sei o quê. E aí, na época, houve uma polêmica sobre tira o livro da circulação das escolas, não tira, altera o livro. Então eu parto da questão do Shakespeare, para fazer uma analogia com esse problema, dizendo que o Shakespeare é muito maior do que essa questão. Inclusive, no caso dos judeus, especificamente, o Mercador de Veneza é um show sobre a exposição do preconceito contra os judeus, né? A famosa passagem que o judeu Shylock fala, por acaso eu não sangro como você? Por acaso eu não sofro como você? Quer dizer, eu sou igual a você? Qual a diferença entre você, cristão, e eu, judeu? Eu fico pensando isso, na época, a reação que dava. De repente, o Mercador de Veneza podia ser encarado como um trabalho racista também, apesar... E pensar na época em que ele está, o texto, ele traz uma certa sensibilidade da época, que é o mal-estar da sociedade mais cristã com relação ao trato cotidiano que os judeus tinham com dinheiro, e acúmulo de dinheiro, empréstimo. Você sabe, todo mundo sempre detestou quem tem muito dinheiro, né? É verdade, seja lá judeu, chinês, branco, corintiano, pouco importa. Né? Pode ser até o Bin Laden. Qualquer pessoa que tenha muito dinheiro, muito poder, alguma coisa, sempre vai ser objeto de alguma inveja. Eu conversei aqui com Luiz Felipe Pondé, que eu já chamei de Pondé, mas é Pondé. O certo é Pondé mesmo, mas aqui a gente fala Pondé no Brasil. Está lançando o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, pela editora Leia. Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.